paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos nessa noite e venho aqui trazer uma palavra para a minha e a sua edificação. Antes de eu estar ministrando a palavra para você, peço que cada um que está assistindo esse vídeo, que venha se inscrever se não é inscrito. Se você já é inscrito, que você deixe seu like, que você compartilhe, que você também venha deixar aí nos comentários a sua opinião sobre esta palavra que vai ser falada aqui nesta noite. Nós temos também outros vídeos no qual você pode estar aí ouvindo, meditando em cada palavra do Senhor aqui no canal, e que você também venha deixar nos comentários aí o que você entende sobre cada assunto abordado aqui neste canal. Amém? E a palavra que eu quero dizer aqui para mim e sua edificação é: como eu sei que eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Porque a Bíblia fala, irmãos, sobre isso, né? Muitos dizem assim: eu sou filho de Deus, porque a palavra de Deus diz, né? Deus fala que todos são filhos dele, né? E que também, se eu tenho Deus no meu coração, é o que basta. Não é assim, irmãos. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz bem claramente que há sim uma diferença daquele que serve e aquele que não serve. Então eu quero ler aqui para você, pode abrir aí na sua casa também para meditar. Aqui em Atos, está aqui a Bíblia, capítulo 13, e o versículo que eu quero ler aqui é o versículo 10, que fala assim: E disse: O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Nessa passagem, irmão, Paulo está falando aqui, essa é a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, na qual o Espírito Santo enviou eles para uma cidade chamada Pafos. Ali eles estariam ministrando a palavra de Deus, ensinando o verdadeiro caminho para aquele povo daquela ilha. E naquela ilha eles encontraram um falso profeta por nome Elimas, o encantador, como é assim descrito aqui na palavra de Deus, né? Que o Elimas quer dizer o encantador. E esse falso profeta impedia o procônsul daquele lugar, né? Aquele legislador de ouvir, aprender a verdade sobre Deus. E naquele momento Paulo, cheio do Espírito Santo, irmão, porque nós temos que fazer tudo na direção do Senhor, repreendeu aquele homem e falou para ele essas palavras que eu acabei de ler aqui no versículo 10. O filho do diabo, tu não se cansas de estar ali fazendo, indo contra a justiça de Deus? Ou seja, aquele que vai contra a justiça de Deus, contra os preceitos do Senhor, contra os mandamentos, é filho do diabo, irmão. Não adianta só dizer que Deus está no meu coração, que Deus é pai de todos, Deus é amor. Não, irmão, Deus é justiça. Se eu vou contra a justiça, vou contra Deus, contra os seus ensinamentos, eu sou filho do diabo. Porque aqui no último versículo, nessa passagem aqui no versículo 12, na verdade, ele fala assim: quando Paulo repreendeu esse falso profeta e ali pela direção do Espírito Santo determinou que ele estaria em trevas, porque quem é contra Deus está em trevas. Vou já ler também uma outra passagem que está aqui num outro livro que eu separei, vou já ler. Ele diz aqui: então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Ou seja, ele creu quando ele viu as maravilhas que Deus operou através da vida de Paulo naquele momento. Vamos aqui agora ler, para que venha a ser bem entendido. Aqui no livro de 1 João, capítulo 3, ele fala assim, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Amém? E aí aqui nessa passagem do versículo do capítulo 3 de 1 João, você também vai ler aqui tudo sobre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, irmão.
Porque aqui diz no versículo 9, quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ele está falando aqui, irmãos, que aquele que comete pecado, não estou falando, irmão, não existe pecadinho nem pecadão. Amém? Tudo é pecado perante Deus. O que acontece é que quando você conhece a verdade, você conhece quem é Deus, você pecou, você vai pedir perdão, você se arrepende e deixa, se afasta do pecado. E daí o Senhor, com a sua infinita misericórdia, como está lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele perdoa os pecados e te purifica de toda injustiça. Mas se você continua pecando, você é filho do diabo. Amém? Então vamos meditar na palavra, vamos ler a Bíblia, vamos estar ali ouvindo a voz do Senhor. Ai, mãe, mas essa palavra é muito pesada. Não é não, irmão. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Quem você quer servir? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Porque só existe dois caminhos. O caminho da salvação eterna, o caminho do sofrimento, do tormento eterno. E nos últimos dias, preste atenção, nos últimos dias que estamos vivendo, muitos estão sendo os sinais de que Jesus está voltando, de que o inimigo já está aí tirando a ordem, perturbando a ordem daqueles que estão querendo permanecer na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. O inimigo está agindo de forma descarada, trazendo doutrinas vãs, trazendo engano, trazendo ali, tudo que vai fazer com que a gente venha a perder a salvação e herdar o inferno. E o inferno não foi feito para os filhos de Deus, não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e seus demônios. Então, essa palavra venha estar ali no seu coração. Eu estou sendo filha de Deus ou estou sendo filha do diabo? Porque a palavra é clara, a Bíblia não mente, a Bíblia não muda. E outra, muitos dizem, o evangelho não muda, só existe o evangelho, é verdade, só existe o evangelho. Quem muda a Bíblia, quem muda o evangelho é o homem, é o Elimas, o encantador que tem subido nos altares e pregado a mentira, pregado o engano, pregado a morte eterna. Então não deixe o enganador, não deixe com que esses falsos profetas venham colocar na sua mente, no seu coração, falsas doutrinas que vai fazer com que você venha perder sua salvação. Diga não, não ao engano, não ao diabo. Diga não àqueles que estão ali subindo nos altares, falando coisas que não vêm da vontade do Senhor e ainda usam o nome do Senhor. Então, peça de Deus o discernimento de espírito, peça para Deus abrir sua visão, abrir seu ouvido e fazer com que você venha entender que aquele que está no altar, se verdadeiramente veio da parte de Deus, ou veio da parte do inimigo das nossas almas, do enganador desse século, porque ele está levando muitos para o inferno, muitos estão sendo enganados, porque não medita, porque não ora, porque não jejua, porque não paga um preço. Então não seja assim, meu amado irmão, minha amada irmã, pague um preço por você e pela sua família, para que quando a trombeta soar, você e todos possam entrar no reino dos céus. Amém? Que você fique com essa palavra, que você venha meditar mais ainda, que não você venha pedir do Senhor discernimento de espírito, para que eu e você não venhamos a ser enganados. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus venha a lhe dar um esclarecimento para cada um de nós sobre a sua palavra, em nome de Jesus. Fique com Deus.